A paz do Senhor. Graças a Deus por esse dia, por esta manhã, e que a gente tenha a oportunidade de estar juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Nós vamos iniciar hoje um tema novo, mas que tem assim, um pouco de relação com o anterior que nós havíamos estudado, só que nós vamos fazer uma aplicação direta no âmbito da nossa vida em comunidade, a nossa vida em família, relacionamento familiar. Vamos aproveitar o conteúdo que a gente viu no tema anterior sobre corpo, alma e espírito, e ao mesmo tempo agora trabalhar um pouco mais a questão de relacionamento familiar, relacionamento na nossa sociedade, na nossa comunidade, no âmbito da igreja, no âmbito dos nossos vizinhos. Eu quero inicialmente convidar os irmãos para ler comigo aqui Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Diz aqui a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui a palavra de Deus está falando para a gente que a gente não deve viver de qualquer maneira, né? A gente não deve viver a vida de qualquer forma. É preciso tomar cuidado. Tomar cuidado pelo menos em relação a dois aspectos, né? Por que a gente deve tomar cuidado da maneira como a gente vive? O primeiro aspecto são as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas trazem consequências, né? Elas trazem resultado daquilo que a gente escolhe fazer. Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, se a gente viver de qualquer forma, semeando qualquer coisa, dependendo das nossas escolhas, nós podemos nos dar muito bem ou podemos nos dar muito mal. Essa é a razão porque nós não devemos viver de qualquer maneira. Vamos nos lembrar do exemplo de Davi e da sua família. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi uma pessoa escolhida por Deus para reinar sobre Israel no lugar de Saul. E quando Davi estava vivendo assim na presença do Senhor, teve um tempo que ele descuidou de si próprio. E ele estava lá na alpendre do seu palácio. Ele vislumbrou uma mulher casada, ele a cobiçou, ele adulterou com ela e ainda cometeu um homicídio, mandou matar o marido dela. Então, numa ação, numa atitude assim, desvairada, uma atitude de apelo pelo desejo da carne, ele jogou por terra uma série de coisas que depois ele estava plantando alguma coisa terrível que ele ia colher no meio da sua família. Davi se humilhou diante do Senhor. Se você observar o Salmo 51 é exatamente a sua oração que ele faz de arrependimento diante de Deus. E ele fala com Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu não vacile no meio de tantas coisas que estão diante de mim. E a Bíblia fala que o Senhor o perdoou. O Senhor perdoou Davi, porque a Bíblia fala que todo aquele que confessa os seus pecados diante do Senhor se arrepende. O Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de todo pecado. O Senhor o perdoou, mas as consequências vieram. A gente observa depois na história de Davi que houve um incesto na sua família. Depois houve o seu filho Absalão se levantou contra ele. O seu filho se deitou com todas as suas mulheres, suas esposas, publicamente, escarnecendo do pai porque ele queria assumir o poder. E Davi sofreu muito por todas as questões que vieram depois como fruto do seu pecado.
Então nós precisamos tomar cuidado com a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós nos comportamos. Por isso que Paulo, quando ele disse aqui, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, tenha cuidado, não sejam como os insensatos, as pessoas que não têm sabedoria, que agem com loucura, agem de maneira desvairada, mas deve estar aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O outro aspecto que nós devemos considerar, nós somos os filhos de Deus, nós temos uma identidade dentro de nós. Você que tomou uma decisão para Cristo, você que está servindo ao Senhor, se você faz parte da família de Deus, se você é um filho de Deus, então você tem um compromisso de ser luz do mundo, né? Bom, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 5, essa é uma passagem que eu acho que todos conhecem, no verso 13 e 14, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, se nós somos chamados por Deus, herdeiros de Deus, lá em Pedro também fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e propriedade exclusiva de Deus, fosse chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para anunciar as virtudes do Senhor. Então, se nós somos essa família de Deus, se nós temos a marca de Cristo em nós, nós temos essa responsabilidade de ser luz. E se nós deixarmos de ser luz, ou deixarmos de salgar, né, porque somos o sal da terra, ele para nada mais presta, a não ser ser pisado pelos homens e ser jogado fora. Então, se nós não queremos ser pisados pelos homens, se nós não queremos ser lançados fora, ou não ter serventia alguma, nós precisamos observar como nós vivemos. Por isso Paulo volta a dizer, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por esta razão, nós vamos estar aqui fazendo uma reflexão sobre essa questão, como nós vivemos em sociedade, como é que nós vivemos na nossa comunidade, como nós nos relacionamos no nosso ambiente familiar. Será que nós estamos tendo esse cuidado de andar como pessoas sábias e não como insensatos, como pessoas loucas? O texto que nós lemos aqui logo no início diz, porque os dias são maus. Lá na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3, verso 1 a 5, fala assim, saiba isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Em algumas versões falam tempos trabalhosos, tempos difíceis. E por que os dias são difíceis? Por que os dias são trabalhosos? Já lá naquela época ele estava chamando essa atenção, os dias são maus. Agora, à medida que o tempo vai se aproximando do fim, a coisa vai piorando no sentido do mal que está sendo praticado e realizado pelas pessoas. E essa é a razão, porque nós devemos observar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós espargimos a luz de Cristo nesse mundo. Então fala lá em Timóteo ainda no verso 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Olha que qualidade, né? Que atributos vêm descrevendo as pessoas que, à medida que o tempo vai se aproximando do fim. E está esclarecendo aqui por que os dias são maus. Pessoas avarentas, egoístas, querem para si mesmo, não se preocupam com o outro, ele está focado nos seus próprios interesses. Diz ainda no verso 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O texto, quando fala aqui sem amor pela família, a gente sabe que a gente está vivendo num tempo
onde a família não é tão importante. Às vezes é valorizada até mais as pessoas que estão de fora, as pessoas, às vezes nem as pessoas são valorizadas mais, os animaizinhos, os pets, né? Eu gosto muito de animal, se dependesse de mim, na minha casa tinha. Eu sempre, lá no passado, muitos anos atrás, na época que eu era solteiro, eu morava em casa, aí casa é mais fácil de você criar animais, né? Então era uma benção, mas atualmente, morando numa cidade grande, morando num apartamento, aí fica um pouco mais complicado a gente ter os animaizinhos. Mas a valorização dos animais hoje é até maior do que o dos filhos. O cuidado. As pessoas não têm apreço pela família. Muitos filhos não veem a hora de sair de casa, porque não aguentam viver com seus pais. Outros preferem ter uma vida isolada, viver sozinho, sem contato com outras pessoas. Nós vivemos um tempo em que muitos não têm amor pela própria família. Diz ainda no verso 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Diz aqui Paulo, afasta-se também destes. Esse é o quadro. Por que os dias são maus? Por que os dias são difíceis? Essa é a razão por que nós devemos tomar cuidado com a maneira como nós vivemos. Nós vamos, a partir desse texto, discorrer um pouco sobre essa questão de relacionamento. A Bíblia fala aqui em Efésios 5,17, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, saber a vontade de Deus é meditar nas verdades bíblicas. O que nós vamos fazer aqui, ao longo desse tempo, é meditar sobre princípios que a palavra nos ensina, que vão nos ajudar a viver melhor, que vão nos ajudar a nos relacionar melhor no âmbito da nossa comunidade, da nossa família. No verso 18 fala assim, não se embriagar com vinho, mas deixar-se encher pelo Espírito. Não se embriagar do vinho, mas se encher do Espírito. O que quer dizer, Paulo, aqui, é que nós devemos buscar o Senhor. Ao invés de satisfazer as vontades da carne, ao invés de, até fruto de muitas dificuldades e problemas em lares, as pessoas que estão vivendo na bebida, no vício, nas drogas, olha quantos problemas de relacionamento nós temos visto no âmbito das famílias, que as pessoas estão, na verdade, fortalecendo a sua carne. Nesse tempo agora, nesse período aí, feriado, que se deslocaram o período para a celebração do carnaval, já iniciou o período do carnaval aqui com um acidente terrível aqui no Rio de Janeiro, coisas terríveis, e nós temos orado. Há um grupo que está em ação, intercedendo, clamando pela nossa cidade, enquanto muitas pessoas estão querendo satisfazer a sua carne e buscando aí, vamos dizer, invocando as hostes da maldade, os espíritos das trevas. Nós estamos aqui dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa cidade, que nós estamos clamando para que Jesus venha governar o nosso país, para que o Senhor Jesus venha trabalhar e nos livrar dessas infestações do diabo, dos espíritos das trevas, porque nós precisamos, na verdade, como diz Paulo aqui, não embriagar a nossa carne de vinho, mas encher-nos do Espírito de Deus. Isso significa buscar o Senhor. Você está disposto a buscar o Senhor? Você está aqui disposto a clamar a Deus, a meditar nessas verdades, a buscar juntos? Vamos buscar o Senhor, né, nesse sentido. Diz ainda no verso 21 aqui de Efésios 5, sujeitar-se uns aos outros por temor a Cristo. Ele nos encoraja nessa busca de verdades e princípios de relacionamento, a seguir o exemplo de humildade que havia em Jesus, sujeitando-se a Deus, sujeitando-nos também uns aos outros. Lá em Filipenses fala que ele, mesmo sendo Deus,
não usurpou esse privilégio de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si próprio e se humilhou na condição de homem. E lá Paulo ensina que nós devemos considerar os outros até superior a nós mesmos. Isso é o princípio da palavra. Se nós usarmos os princípios que Jesus nos ensinou, irmãos, nós vamos viver melhor. Isso quer viver uma vida com sabedoria e não com insensatez. Paulo aqui aborda também no capítulo 5, os deveres entre marido e mulher. Efésios 5, 22 e no versículo 25 fala sobre a submissão e o amor conjugal. Na verdade, nós vamos abordar isso. Hoje nós vamos, em particular, trabalhar essa questão, falando aqui sobre o relacionamento conjugal. E na próxima semana nós vamos focar no relacionamento entre pais e filhos. E depois nós vamos continuar trabalhando nesses assuntos sobre relacionamento, que envolve relacionamento familiar e envolve relacionamento também em comunidade. E também trabalhar sobre esses deveres entre empregados e patrões, que Paulo aborda aqui em Efésios 5 e 9. Servir de boa vontade, tratar com dignidade, tanto aquele que serve, aquele que está como empregado, ele tem a chance e a oportunidade de dar um bom testemunho através do seu trabalho, fazendo sempre de boa vontade. E o patrão, aquele que está tem sob os cuidados dele pessoas, vidas. Não tem ali máquinas, não são chamados de recursos, recursos humanos, mas são, na verdade, pessoas, gente. Hoje, nas empresas, atualmente, modernas, não se chama departamento de recursos humanos, mas sim lugar de gestão de pessoas. Porque recursos não é apenas algo que você utiliza como recurso, mas são pessoas que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas com dignidade. Então, a gente vai, ao longo desse período aí de estudos, nós vamos abordar sobre todos esses temas aqui. Eu sei, amados, que muitos de nós viemos de uma família onde não teve, talvez, muitos ensinamentos, muitas orientações, como fazer, como desenvolver uma vida familiar. E aí trazemos vícios lá dos nossos antepassados, coisas que nós presenciamos e procuramos aí replicar isso ao longo do tempo da nossa vida. Mas sempre é tempo de aprender, não é verdade? É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Para quem não teve essa oportunidade, para quem não teve um bom exemplo lá na sua família, no passado, ou ao longo da sua caminhada, da sua jornada, não teve, às vezes, condições de conhecer sobre o assunto. A Bíblia é a verdade, mas você observa que mesmo aqueles que não andam nos caminhos do Senhor, no sentido de que não é uma família que, vamos dizer assim, consagrada a Deus, uma família que esteja buscando ao Senhor, mas se é uma família que segue os princípios corretos, apontados por essa verdade que está aqui, na Bíblia, na palavra do Senhor, você vê que é uma família que prospera, é uma família que se dá bem, porque ainda que ela não esteja servindo a Deus em toda a sua plenitude, conforme aqui é a oportunidade que temos apontado pelas Escrituras, mas ela observa o princípio, é aquela que ensina o filho a, quando receber uma coisa, dizer obrigado. Poucas crianças, eu tenho lidado com muitas crianças aí, através das atividades que nós fazemos na igreja, e são poucas as crianças que, quando recebem alguma coisa, ou você faz alguma coisa, dizem obrigado. Poucas. E isso aí é o ensino bíblico? Isso é educação vem de bênção, São coisas assim elementares. Então, quando a gente está no ambiente da igreja, por exemplo, a gente procura fazer isso, com as crianças que participam lá. Graças a Deus nós temos no projeto, Bia, nós temos crianças que sabem falar obrigado, Algumas crianças ali, elas
elas têm o comportamento. Agora tem outros comportamentos que a gente precisa o quê? Trabalhar, a gente precisa orientar. E isso se aplica, você vai observar que os princípios que nós estamos vendo aqui, eles se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre relacionamento conjugal. Vamos iniciar hoje aqui trabalhando sobre essa questão de relacionamento conjugal. Lá em Efésios, capítulo 5, versos 22 a 24, diz aqui: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui está falando de um princípio. E por que submissão da mulher ao marido, ao sacerdote do lar? É uma questão de ordem. Imagina num determinado lugar duas cabeças para governar, para dirigir. Alguém tem que tomar uma decisão. Alguém tem que tomar as rédeas, tem que tomar a orientação, a palavra final. E, de acordo com as Escrituras, o Senhor conferiu esta responsabilidade ao varão, ao homem, ao marido, ao líder da casa. Mas e a questão de quando o varão, o líder da casa, não assume o seu papel? Aí o que acontece? Não pode ficar sem direção. Aí, no caso, a mulher acaba assumindo esse papel, mas já começa numa situação, vamos dizer assim, estranha, esquisita. E isso pode trazer reflexo no que diz respeito aos filhos, às pessoas que estão ali envolvidas naquela família. Imagina os filhos que crescem vendo que é a mulher que tem sempre o papel e assume o papel de autoridade. E, assim, intuitivamente, lá no seu interior, ela vai acabar crescendo com aquela ideia de que é ela que tem que governar a casa, é ela que tem que comandar, é ela que tem que mandar nas coisas dentro de casa. Mas nós precisamos entender aqui só uma questão sobre essa parte de submissão. Quando a mulher ela se submete ao marido, na verdade, ela está, primeiro, demonstrando respeito e valorização do marido. Não é aquela que o marido tem que ser o ditador, que vai dizer o que tem que fazer, mas eles estão caminhando lado a lado, eles precisam estar em unidade, precisam estar em comunhão. Se tem que tomar decisões, eles devem procurar sempre tomar decisões em consenso. O que é o consenso? Não é, vamos dizer assim, a voz mais alta que ganha, mas é a discussão das ideias para chegar a um acordo, para ver o que podem realizar. E caso surja um impasse, então não vão fazer dessa forma. Aí cabe ao marido a palavra final. Não é aquele negócio, está em casa, a minha esposa sempre, eu sempre tenho a palavra final. Sim, senhora. Não é isso, cara? Confere a ela graça e dignidade diante da sociedade. É exatamente através da sua submissão que é lhe concedido graça para ela. Não é que ela se submete, que ela é uma serviçal do marido, como historicamente, durante muitos anos, via sempre essa figura de colocar a mulher numa situação de inferioridade em relação ao marido. Não está, porque a mulher foi criada da costela de Adão, não foi criada nem do pé nem da cabeça, foi criada do lado, para caminhar junto, para trabalhar junto, para servir junto. Agora, a posição que nós temos visto, que muitas mulheres querem fazer tudo que os homens querem fazer. Aí surge uma situação que não dá, a mulher tem certas fragilidades que o homem não tem. E por esta razão, não lhe compete determinadas coisas. A submissão da mulher, na verdade, é um testemunho para os filhos. Ela está aplicando ali, quando ela se submete, ela não se insurge contra a autoridade do marido,
ela está, na verdade, dando testemunho para os filhos, e é um poderoso exemplo para aquele que é descrente. Quero ler com os irmãos aqui a palavra lá em Efésios, aliás, em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 1 e 2, diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A gente observa que, em alguns lares, o que tem feito toda a diferença é a posição de humildade que a esposa muitas vezes assume diante do marido que não é crente, e ele começa a observar que ela é uma pessoa sincera, honesta, está ali ao lado, caminhando junto, e ela se submete, ela não se insurge. Não, você é um herege, você não presta para nada, aí se levanta, se insurge contra o marido, e muitas vezes isso é um péssimo testemunho, até para ele compreender os valores cristãos que nos ensina a palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 31, no verso 30 e 31, fala assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, aqui diz as Escrituras a respeito da mulher virtuosa, aquela mulher que está ali caminhando junto, ela teme a Deus, teme ao Senhor, ela não se furta ao trabalho, mas ela se coloca como alguém que está seguindo os propósitos de Deus. Ela diz aqui que ela será elogiada, em outras versões diz que ela vai ser louvada, porque ela está temente a Deus, ela está submissa ao Senhor, e ela também se submete ao seu marido, ela está caminhando lado a lado com ele, e ela fala aqui que ela vai ter a sua recompensa merecida, e as suas obras serão elogiadas à porta da cidade. Isso quer dizer, no meio da sociedade, ela vai ter um comportamento exemplar. Agora vamos falar um pouquinho dos maridos, né? O amor do marido. A Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 5, verso 25: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O amor do marido pela esposa deve ser semelhante ao de Cristo. É um amor sacrificial, é um amor que está disposto a pagar o preço para poder ver o bem da sua mulher, para ver o bem da sua esposa. Lá em Efésios, ainda no verso 28 a 30, fala assim: da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Quando se fala nesse tema, né, sobre o relacionamento entre marido e mulher, questão da submissão, na verdade, cabe ao marido um papel ainda de maior responsabilidade, porque ele deve cuidar da sua casa, deve cuidar do seu lar, deve cuidar da sua esposa, porque ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ninguém vai odiar o seu próprio corpo, mas ele deve sim estar disposto a amar como Cristo ama a sua igreja, cuida da igreja, zela pela igreja. E aqui também está aplicado, como a gente está falando, né, de o marido amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Paulo, ele nos dá uma recomendação, que isso também é um princípio que ainda há pouco citamos, que é o princípio de você andar em humildade, em reconhecer. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 3: nada façam por ambição egoísta e por vaidade, mas por humildade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. A questão de a mulher estar submissa ao marido
não lhe dá o direito de olhar para ela com um olhar de superioridade. Os irmãos estão percebendo o que o princípio está nos mostrando aqui? Você tem que fazer o que eu mando. Não é essa a questão. Não é essa a posição que a Bíblia diz, pois a Bíblia fala, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E esse princípio, ele é válido na relação com os filhos. Às vezes nós desprezamos a palavra dos nossos filhos. Às vezes nós não damos atenção, porque eu considero, você não sabe de nada. A gente costuma falar esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer que muitas vezes as crianças têm uma contribuição importante para as nossas vidas. Tem algo que pode nos ensinar. E nós nunca devemos olhar para eles com desdém. Nem para eles, nem para pessoa alguma. Isso é o princípio das Escrituras. Isso vale na relação de trabalho. Então, aquela pessoa que é hoje o patrão, aquela pessoa que é hoje o marido, aquela pessoa que hoje é a mãe da criança, etc. Tal, não deve olhar para aquele que está lá com desdém ou com desprezo, mas observar esse princípio aqui. Se nós observarmos e andar com humildade diante de Deus, considerando o outro até superior a nós mesmos, nós podemos colher excelentes resultados. E nessa relação entre marido e mulher, nós estamos aqui falando sobre princípios, agora queremos lembrar também sobre a questão das linguagens do amor. Às vezes a gente fica querendo seguir determinados padrões da Bíblia e nos esquecemos de algo que refere-se à nossa alma. Vocês se lembram que nós estudamos sobre as linguagens do amor, que é 5 linguagens do amor? Às vezes você está fazendo algo pelo seu cônjuge, porque você o ama, você ama a sua esposa, ou a sua esposa, você ama o seu marido, mas a forma como você está se relacionando com ele não está entendendo aquilo como importante, porque depende de qual é a linguagem do amor, o que ele entende que ele está sendo amado. Então, só para recordar aqui algumas coisas, né? As 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação. Palavras de afirmação é o quê? Palavras de encorajamento, elogios, é você estar valorizando essa pessoa na frente dos outros. É essa pessoa que é sensível a essa modalidade, a essa linguagem de amor, ele vai ficar assim, apaixonado. Então, se uma pessoa que tem um temperamento autoritário, vamos imaginar uma mulher com um temperamento colérico, tem uma liderança muito forte, ela é muito objetiva e rude até nas relações, ela tem um marido melancólico, aí está resgatando também um pouco sobre os temperamentos que nós estudamos aqui. Se ela não usar aquilo de palavras de afirmação, se a palavra de afirmação do marido for, se a linguagem de amor do marido for uma ênfase muito sobre as palavras de afirmação, ela arrasa o marido, porque ela não vai se submeter, ela ainda vai desvalorizar ele na frente dos outros, então ele vai se sentir, isso aqui pode dar na separação, por causa de ela não perceber isso, a questão da palavra de afirmação, que é a linguagem de amor do seu marido. Agora também tem o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é aquilo que você gasta tempo com a pessoa. Você valoriza a presença da pessoa. A pessoa está falando com você e você, como ela valoriza muito essa questão do tempo de qualidade, se você está falando e não está prestando atenção no que ela está falando, isso vai prejudicar a relação. Então, nós precisamos saber fazer essa leitura das linguagens do amor. Atos de serviço, é você estar realizando algo em favor do seu cônjuge, algo que ela valorize bastante. Você, por exemplo, lavar a louça, né, o marido, né, lavar a louça ali para a esposa, no momento que ela está com um monte de coisa para fazer, e se essa linguagem de amor é algo que ela valoriza muito, atos de serviço, e ela vai ficar caidinha com você, porque você está exatamente tocando no ponto-chave ali, na questão que é importante para ela. Presentear é você demonstrar que você se lembrou dessa pessoa.
né? A pessoa que tem essa linguagem de amor valoriza a questão de receber presente. E ele lembrou de mim, ou ela lembrou de mim, e isso daí também é importante. Toque físico. A gente sabe que para algumas pessoas é importante só o fato de você dar um abraço. Isso vai demonstrar o quanto você ama. Então a questão de amar não é só dizer eu te amo. Talvez para a pessoa que tem a palavra de afirmação como algo forte, e ela vai ficar muito sensibilizada com ouvir essa tua palavra, eu te amo. Mas tem outras pessoas que você não precisa falar eu te amo, mas dá um abraço. E aí você vai estar demonstrando o seu amor por essa pessoa. Por isso é importante a gente compreender as linguagens de amor do nosso cônjuge. Eu estava até me esquecendo aqui, né, sobre essa questão do toque físico. É uma coisa importante para a gente nos lembrar também sobre essa questão do relacionamento conjugal, que se o marido ou a esposa tem como linguagem de amor essa questão do toque físico, e vocês costumam às vezes ficar privados um do outro nas relações íntimas, isso certamente vai dar problema. E muitas vezes dá problema não só pelo fato de ter, vamos dizer assim, uma linguagem do amor, essa questão do toque físico, mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, que nós não podemos, não devemos nos privar um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para que não incorra numa seta do diabo, numa ação do inimigo contra a vida do casal, contra a vida de vocês. Isso são princípios que a palavra de Deus está mostrando para a gente e que é importante numa relação conjugal, no relacionamento conjugal, na relação dentro de casa, no ambiente de casa. Alguém gostaria de trazer algum comentário, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Todo mundo dominado, né? Que coisa maravilhosa, né? Mas é isso, irmãos. Nós vamos hoje parar aqui nesse ponto. Na próxima semana nós vamos falar mais sobre a relação entre pais e filhos. Seria importante você já ir pensando em algumas ações, em algumas coisas que às vezes acontecem no âmbito da sua casa. Se você quiser fazer pergunta, estamos abertos aqui para ouvir o seu comentário, para procurar esclarecer algumas coisas. Eu não sei tudo, nós estamos aqui juntos, crescendo no Senhor. Quem sabe você tem alguma experiência que possa enriquecer ou ilustrar aquilo que a gente está abordando aqui. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar seu coração, sua vida. Amém?